Olá, olha só quem está de volta. Um tempinho que eu não gravo, hein? Já tem um tempinho que eu não gravo, hein? Bom, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Se você nunca assistiu nenhum vídeo meu, então é seu dia de sorte, porque talvez esse aqui seja o melhor vídeo que eu já gravei até hoje. E se você já assistiu meus outros vídeos, eu vim trazer hoje uma leitura muito interessante, que eu achei muito interessante, ok? Que é uma leitura que não é minha, eu conheci ela hoje. E vamos ver isso daí, né? Muito bem, hoje eu quero aqui ler o texto de Mateus capítulo 1. Mas se fosse só para ler, eu acho que eu não precisaria estar aqui vindo fazer um vídeo sobre isso. Porque qualquer um que tem uma Bíblia em casa consegue pegar a Bíblia, abrir em Mateus 1 e ler. Então o que eu quero fazer aqui hoje, eu diria que vai um pouco além, tá bom? E é algo que eu nunca tinha ouvido antes na minha vida, em 26 anos, que eu achei simplesmente fantástico, fantástico, fantástico. E aqui, antes da gente ler o texto, eu preciso avisar algumas coisas, pelo menos uma coisa. No texto que a gente vai ler, de Mateus 1, existe um problema. Existe um problema. Eu vou colocar esse problema na mesa, e esse problema precisa ser resolvido. Se você já conhece esse problema e já sabe como resolver, muito bem, ótimo. Ainda assim, eu peço que fique no vídeo e escute a minha versão. Se você, ao se deparar com esse problema, perceber que você não conhecia ele e não tem uma resposta, então eu te peço encarecidamente, assista o vídeo até o final. Não precisa aceitar o que eu vou dizer, mas ouça, preste atenção. E se possível, compartilhe depois, tá bom? Porque é muito legal. Então abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 1, eu vou ler na versão ARA, tá bom? Mantendo aqui como eu estava fazendo com o Gênesis. Só para falar rapidamente, eu vou ficar um tempinho sem postar vídeos sobre o Gênesis, que é no início, né, do meu canal eu estava tentando ler a Bíblia inteira a partir do Gênesis, fazendo algumas exegeses, mas isso demanda um tempo bem grande, e é um tempo que eu não tenho hoje, infelizmente. Mas algumas coisas eu quero trazer aqui ainda, tudo bem? Então abra, por favor, sua Bíblia em Mateus 1, Mateus capítulo 1, e eu vou ler, e eu vou ler primeiro bem rápido, tá bom? Só pra gente entender mais ou menos onde a gente tá. Depois eu vou pegando alguns pontos específicos e vou chamando atenção, como normalmente eu faço nos vídeos em que eu leio a Bíblia, né? Então Mateus 1 diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Versículo 2: Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Na Bíblia NAA, que é a Nova Almeida atualizada, se eu não me engano, essa palavra gerar aparece todas as vezes. Então, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou não sei o que. Se repete mais. Aqui na área não está repetindo tanto. Mas tudo bem. Versículo 3. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson. E assim vai até no versículo 6. Aparece Jessé, que fala que Jessé gerou ao rei Davi. E aí o texto vai seguir até o versículo 11, onde diz: Josias gerou a Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio em Babilônia. Versículo 12: depois do exílio em Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Zorobabel, etc, etc, etc. E no versículo 16 diz: Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chamou Cristo. Tudo bem até aqui? Tem muita coisa que dá para falar sobre essa genealogia, muita coisa, mas eu vou deixar para um outro vídeo, tudo bem? Vamos pular um pouquinho para o versículo 18. Versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo.
Aqui, termo em grego seria melhor traduzido, ou mais bem traduzido, como grávida do Espírito Santo. Não pelo Espírito Santo, mas tudo bem. Tudo bem. 19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Versículo 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Esse versículo é fundamental. Versículo 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Qual profeta? Não sei, ele não está falando, ele só fala o profeta. 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo, e assim vai. Muito bem. Então, numa primeira leitura, acontece uma coisa extraordinária, certo? Porque antes de Maria ter qualquer tipo de relação sexual com José, ela se achou grávida do Espírito Santo. Isso é algo extraordinário. Ponto. Ponto. E aí, quando a gente chega no versículo 22, o autor do texto, que a gente acredita ser Mateus, um dos discípulos de Cristo, diz: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Então, à primeira vista, o que parece estar sendo enfatizado aqui? Não sei para vocês, mas para mim, o que parece estar sendo enfatizado, pelo menos até agora, é o nascimento virginal de Jesus. Nascimento não, é a concepção de Jesus, ou seja, de Maria ter ficado grávida estando ainda virgem. Não é isso que está escrito aqui, versículo 23? Eis que a virgem conceberá. E isso não é uma coisa ordinária, isso é uma coisa extraordinária, porque a premissa para uma mulher engravidar é ter tido relação antes, ainda mais, né, nessa época aqui do texto bíblico em que não existia inseminação artificial nem nada. Muito bem. Porém, aqui nós temos um problema. E assim, já que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e eu não vou entrar na exegese desse versículo, por favor, não estou fazendo isso, é só para ilustrar. Então, já que Jesus é a verdade e nós amamos ele, então eu estou inferindo que nós amamos a verdade. Ok? Então, já que nós amamos a verdade, não só Jesus, mas nós também amamos saber a verdade sobre todas as coisas que a gente pode saber, a gente precisa se ater à verdade. E qual é a verdade que existe aqui, Rodrigo? A verdade é que o texto que o evangelista Mateus está citando no versículo 23, no idioma original, não está escrito assim. Não está escrito assim. Rodrigo, onde que está o texto que o evangelista Mateus está citando? Está em Isaías capítulo 7, versículo 14. E agora a gente vai voltar no tempo aqui um pouquinho e abrir lá em Isaías. Então, por favor, abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Por favor. Abriu aí? Pausa o vídeo se precisar. Qualquer coisa você pausa o vídeo aí. A gente ainda vai ler Isaías um pouquinho, tá bom? Mas por enquanto vamos só nos ater Isaías 7, versículo 14. Vamos nos ater primeiro um pouquinho a isso. Vamos lá, isso é importante. Isaías 7,14 diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Rodrigo, não entendi. Está praticamente igual ao que o evangelista citou. Sim, verdade. O Novo Testamento, né, os evangelhos, as cartas dos apóstolos, foram escritos em grego, tá bom? Então, o idioma original do NT é grego. E quando os apóstolos vão citar os profetas do Antigo Testamento, muitas vezes eles citam o texto em grego que eles tinham na época, que era um texto de uma Bíblia chamada Septuaginta, não exatamente, porque ela existe ainda hoje e tem mais coisa, mas
Os evangelistas, os apóstolos, enfim, citavam textos em grego da Bíblia traduzida que eles tinham nas mãos em grego. Por que traduzida? Porque os originais, a Bíblia, o Antigo Testamento original, foi basicamente escrito em hebraico, não em grego. E Isaías foi um dos que escreveu em hebraico. Então Isaías era um israelita do 8º século antes de Cristo e ele não escreveu o texto em grego, tá bom? Estava em hebraico. Rodrigo, por que você está falando isso? Por uma simples razão. Os evangelistas citam o texto em grego traduzido na época e o termo que está lá em grego, que a gente traduz como virgem, é o termo partenos, em grego. E ele realmente quer dizer virgem. Então, quando o evangelista do Evangelho de Mateus citou o texto em grego, ele foi fiel, ele colocou: eis que uma partenos, uma virgem, conceberá. Muito bem. O problema é que essa tradução em grego que eles tinham na época, e que eles usaram muito, não tem um termo condizente com o texto original em hebraico, porque em hebraico o termo que está escrito em Isaías 7, versículo 14, é o termo alma ou alemá, que quer dizer virgem, perdão, quer dizer jovem, não quer dizer virgem, quer dizer jovem. O termo em hebraico alemá ou alma quer dizer jovem. Isaías, o profeta Isaías escreveu: eis que uma jovem conceberá, não uma virgem. Rodrigo, como é que é virgem então em hebraico? Virgem em hebraico é betulá, não é alma ou alemá, não é, são termos diferentes. Ah, Rodrigo, mas dá para usar para querer dizer a mesma coisa. Olha, às vezes até dá mesmo, tá bom? Mas assim, a gente não ama a verdade? A verdade. Então, a verdade é que se a gente quisesse traduzir o termo em hebraico para partenos no grego, que significa virgem, teria que ser o termo betulá, que quer dizer virgem. O termo utilizado por Isaías não foi esse. O termo utilizado por Isaías foi alma ou alemá, que quer dizer jovem. Então a verdade é que o texto de Isaías diz: eis que uma jovem conceberá. Muito bem. Então assim, mesmo que jovem e virgem sejam sinônimos ou possam ser às vezes, nem sempre é, obviamente. Porque uma mulher, ou melhor dizendo, uma menina israelita casava muito jovem. Então, às vezes, 14 anos, 13 anos, a menina já estava casando. Então, assim, ela podia ter o primeiro filho dela com 14 anos, 15 anos. Então, depois que ela já tinha filho, ela continuava sendo jovem. Mas ela não era mais virgem. Legal? Então, assim, são dois termos diferentes. E se você nunca ouviu falar disso, se é a primeira vez que você está ouvindo isso, então eu recomendo que você pause o vídeo um pouco para processar essa informação, porque hoje eu vou bastante além aqui na minha leitura, tudo bem? Então prepara aí, toma uma água e depois você volta. Muito bem. E agora a gente precisa resolver um problema. Lembra que eu falei que ia ter um problema? O problema é esse. O problema é que Isaías disse que uma jovem conceberia. E agora eu vou colocar um outro problema. A jovem que Isaías escreve aqui no capítulo 7 aparece no capítulo 8 de Isaías. Então a jovem não era Maria, não, mãe de Jesus. Então vamos com muita calma. Eu não estou dizendo que a Bíblia está errada. Eu não estou dizendo que Jesus não é o Messias. Não estou dizendo que Jesus não é o Filho de Deus. Não, eu sou cristão e acredito em tudo isso. Mas eu estou sendo sincero com o texto e trazendo a verdade. Às vezes ela assusta um pouco, mas ela tem que ser dita. Agora, para não ficar muito confuso para vocês, eu vou dar uma passada de olho rápido em Isaías, do início do livro, algumas partes só, tá? Não dá para ler tudo, impossível, senão o vídeo vai ficar com 2 horas. Mas eu vou dar uma leitura rápida em alguns pontos, até a gente chegar em Isaías 7, para entender o que está acontecendo aqui, tudo bem? Deixa eu só abrir aqui em Isaías 1 minutinho. Pronto. Isaías 1, versículo 1, diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias.
Que 4 nomes são esses? São nomes de 4 reis de Judá, do reino de Israel do Sul. Quando que esses reis viveram? Esses reis viveram ali no 8º século antes de Cristo. Ok? Então Isaías, ele escreve, ele tem essa visão, né? Nesse tempo aí. Ok? Rodrigo, nesse tempo, como é que eram as coisas? Nesse tempo, Israel estava dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. E esses reis citados por Isaías, como eu falei, eram reis do Sul. E em algum momento o Reino do Norte passou a ser inimigo do Reino do Sul. Rodrigo, mas isso não faz o menor sentido. Eu também acho. Mas foi assim que aconteceu, tá bom? Só que nessa época também existia um outro problema, porque em algum ponto da história, um dos reis de Israel do Norte fez um pacto com o rei da Síria para destruir Israel do Sul, que era Judá. E a Síria, pessoal, era muito mais forte, muito maior, muito mais forte, militarmente muito mais preparada do que Israel. Então, assim, numa guerra, ou Judá, né, o Reino do Sul. Então, assim, humanamente falando, impossível Judá ganhar uma guerra contra Israel do Norte e a Síria juntos, tá bom? Então essa é a problemática que vai aparecer no livro de Isaías em algum momento. Eu vou localizar e a gente vai ler rapidamente, tá bom? Só rapidamente aqui, abrir em Isaías 6, que aqui a gente vai ter um outro marco temporal. Isaías 6, versículo 1 diz: No ano da morte do rei Uzias, que era aquele primeiro que apareceu lá antes, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías capítulo 6 não é muito fácil de entender, não. Só peguei essa parte para a gente entender que o livro ele vai progredindo de forma cronológica à medida que a gente avança ele. E agora vamos para Isaías capítulo 7. Lá em Isaías 7, Isaías capítulo 7, versículo 1, a gente vai ter um outro marco. Vai dizer assim: Sucedeu no dia de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias. Lembra dos nomes? Uzias, Jotão, Acás e o próximo é Ezequias. Mas a gente foi só Uzias, Jotão e Acás. A gente está aqui na época de Acás, tá bom? Que é onde a trama se desenrola. A trama do nosso vídeo de hoje se desenrola. Então, diz assim: Sucedeu no dia de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Versículo 2. Deu-se aviso à casa de Davi. A Síria está aliada com Efraim, que é um sinônimo de Israel do Norte, tá bom? Efraim. Então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Versículo 3. Disse o Senhor a Isaías, este profeta cujo nome intitula o livro: Agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, enfim, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro, e dize-lhe: Acautela-te e aquieta-te, não temas nem se desanime o teu coração por causa destes 2 tocos de tições fumegantes. Está falando dos reis de Israel e da Síria, tá bom? Por causa do ardor da ira de Rezim da Síria e do filho de Remalias. Versículo 5. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: Subamos contra Judá, amedrontemo-lo e conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeel. Enfim. Versículo 7. Assim diz o Senhor Deus: E isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Até que vocês estão pegando o que está acontecendo. O rei de Judá está com medo dos reis de Israel e da Síria, porque eles estão tentando atacar Judá. Show? Versículo 8. Mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco, Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será destruído, e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se o não crer, certamente não permanecereis. Esse versículo aqui a gente vai deixar suspenso por um tempinho, tá bom? Versículo 10. Continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: Pede ao Senhor... Aqui precisa prestar atenção. A partir do versículo 10, atenção máxima. Versículo 10. Continuou o Senhor a falar com Acás. Quem é Acás? Rei de Judá.
com Acaz dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Versículo 12. Acaz, porém, disse: não o pedirei nem tentarei o Senhor. Então disse o profeta, provavelmente Isaías, né? Ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? E aí, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará sinal, eis que a virgem, ou a jovem, conceberá, dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. E o que tem esse menino? O que tem a ver? O problema do rei de Judá é Israel e a Síria. Esse menino vai ajudar em quê? Vamos lá, versículo 15. Ele, esse filho, ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, vírgula, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e a casa de teu pai, por intermédio do rei da Assíria, dias tais quais nunca vieram desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Vamos parar um pouquinho aqui. Até o versículo 16, do 10 ao 16, deu para entender o que aconteceu aqui? O Senhor está dizendo para Acaz, que é o rei de Judá. Ele está dizendo: Acaz, você não pediu... Na verdade, quem falou foi Isaías, tá? Isaías falou assim: Acaz, você não pediu sinal, mas o próprio Deus vai dar um sinal. Eis que a jovem conceberá, dará à luz um filho, ele será chamado Emanuel. Antes que ele saiba desprezar o mal e escolher o bem, vou até ler de novo para não falar errado, será desamparada a terra ante cujos 2 reis tu treme de medo. Ou seja, o problema de Israel e da Síria, que você está aí morrendo de medo, vai ser resolvido antes que esse menino cresça. Quando ele ainda for bem jovenzinho, o problema lá vai acabar. Então, assim, é lógico que existe um menino aqui, filho de alguém, que está envolvido no sinal. Mas vocês entendem que o sinal não é sobre o menino, e sim sobre os reis de Israel e da Síria e os exércitos deles? O sinal é esse. O menino ele vai servir como um marco cronológico. Mas o que importa de fato é resolver o problema de Israel e da Síria. Legal? Tudo bem. Aí o autor do texto ele vai seguir dizendo algumas coisas, tá bom? Que aí, no caso, já é um oráculo de juízo contra Acaz e Judá. Mas isso daí a gente vai deixar para um outro vídeo, tudo bem? E aí a gente vai pular para o versículo 8. Capítulo 8. Isaías 8, versículo 1. Que vai dizer bem assim: disse-me também o Senhor, toma uma ardósia grande, esse ardósia aqui, pelo que eu entendi, é como se fosse uma tábua, tá? Toma uma ardósia grande e escreve nela de maneira inteligível: rápido, despojo, presa, segura. Que no original é Aas, Gaé, alguma coisa. Enfim, um nome lá esquisito. Versículo 2: tomei para isto comigo testemunhas fidedignas, a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Jeberequias. Versículo 3: fui ter com a profetisa, só um minutinho. Esse versículo 3 é muito importante, então prestem atenção. Fui ter com a profetisa. Ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor: põe-lhe o nome de rápido, despojo, presa, segura. Que em outras versões aparecem aquelas outras palavras que ele já tinha falado antes. Versículo 4. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco, ou seja, Síria, e os despojos de Samaria, ou seja, Israel do Norte, diante do rei da Assíria, que é quem seria usado por Deus para isso. Versículo 5. Falou-me ainda o Senhor dizendo: em vista deste povo ter desprezado as águas... E aí vai. Eu não vou continuar lendo aqui. Vamos parar um pouco. Para a gente realizar aqui. Do que foi dito. Não parece que o que acabou de acontecer em Isaías 8 é o cumprimento, ou o esclarecimento, melhor dizendo, do que havia sido profetizado em Isaías 7? Que lá em Isaías 7 disse que uma jovem conceberia, daria à luz um filho, ele seria chamado Emanuel, e antes que ele pudesse escolher o bem e desprezar o mal, vou até ler de novo para não falar besteira.
Será desamparada a terra ante cujos dois reis tu tremes de medo. Isso era falando para Acás. Ou seja, Israel e Síria. Muito bem. E aqui, em Isaías 8, versículo 3, o autor diz: Fui ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor: põe-lhe o nome rápido, tal. Versículo 4. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco, capital da Síria, e os despojos de Samaria, capital de Israel do Norte, diante do rei da Assíria. Então agora vamos respirar de novo. Porque parece que o cumprimento da profecia de Isaías 7,14 não se deu em Jesus. Se deu nesse menino aqui com esse nome esquisito. Por quê? O nascimento dele e o crescimento dele eram um marco temporal de uma coisa que aconteceria com Israel do norte e com a Síria. E isso aconteceu, eu vou abrir para vocês onde está escrito que aconteceu o que foi previsto aqui. Só um minutinho. Pronto. Isso que foi previsto aconteceu e está narrado lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 1 até o versículo 6, que vai dizer: No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, lembra, o mesmo Acás lá de Isaías, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 9 anos. Versículo 2. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Versículo 3. Salmaneser, rei da Assíria, não Síria, mas sim Assíria. Salmaneser, rei da Assíria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo, e lhe pagara tributo. Mas o rei da Assíria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a Sor, rei do Egito, e já não pagava mais o tributo como costumava fazer anualmente. Por isso, Salmaneser mandou lançá-lo na prisão. Versículo 5. O rei da Assíria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Assíria. Ele os colocou em Alã, em Gozã do rio Abô e nas cidades dos Medos. Então, assim, aquilo que foi profetizado por Isaías aconteceu no 12º ano do reinado de Acás, mais de 7 séculos antes de Jesus vir ao mundo. Entendemos essa parte? Entendemos tudo isso até aqui? Esse vídeo de quase meia hora? Espero que sim. E aqui a gente, para quem está prestando atenção, a mente já deve estar aí com alguns problemas em aberto para resolver. E a gente vai ter que resolver de alguma forma. E eu estou aqui para propor uma forma de resolver tudo isso. Agora, deixa eu só organizar minhas ideias aqui e já volto. Muito bem. Tendo dito tudo isso, que são coisas que eu já sei há algum tempo, nas últimas semanas aí, ou mais, a minha grande dúvida foi, na verdade, a minha grande dúvida foi, por que o evangelista Mateus cita Isaías 7,14 para dizer que aquilo ali se cumpre em Cristo, sendo que tinha se cumprido muito antes dele. E assim, eu tinha ouvido uma resposta que foi boa, mas que ainda tinha me deixado com algumas lacunas, que foi: esse menino que aparece em Isaías 8 é o cumprimento da profecia de Isaías 7. E Jesus é como se ele cumprisse de uma forma tipológica ou com uma forma análoga o que Isaías prometeu lá em Isaías 7,14. Assim, tudo bem. É uma resposta que eu aceito. Tipo assim, quem sou eu para aceitar alguma coisa, né? Mas é uma resposta que me agrada por um lado. Mas não responde tudo não, entendeu? Não responde tudo não. E aí, pra gente entender uma forma diferente e mais interessante de entender tudo isso, a gente vai ter que voltar em Mateus 1. E aí eu vou te provar que você não percebeu algumas coisas muito importantes naquela primeira leitura que a gente fez no início do vídeo. Então abra, por favor, aí de novo, Mateus 1. E vamos ler de novo. Vamos ler de novo. Agora com outra lente. Pode ser? Outra lente?
Tá preparado? Então vamos lá. Mateus capítulo 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Versículo 2. Abraão gerou a Isaac. Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, esse de Ruth gerou a Obed, Obed a Jessé gerou o rei Davi. Tá vendo que repete o gerou? Gerou. Aí vai ter uma série de nomes aí. Vamos pular para o versículo... Vamos para o versículo 15, vai. Eliúde gerou Eleazar a Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Então, mudou. Não foi José e nem Maria que geraram Jesus. Essa é uma informação importante. Quer dizer, essa informação fui eu que falei. Quer dizer, fui eu que disse, não gerou. Essas aspas são minhas, tá bom? O texto está dizendo: Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Então, do versículo 2 até o versículo 15, 16, era tudo gerou. Gerou. Chegou em Jesus? Não. Da qual nasceu Jesus. Essa diferenciação é muito importante. E eu quero agora trazer um highlight para a palavra nasceu. Tá bom? Essa palavrinha aí vai ser importante, pelo menos para mim. Versículo 17. De sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14, desde Davi até o desterro para a Babilônia 14, desde o desterro até Cristo 14. Não vou me adentrar nesse assunto, tá bom? Porque é um assunto complicado. Esse 14 aqui. Tudo bem. Versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria sua mãe desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida do Espírito Santo. Muito bem. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Atenção, versículo 21. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Grava esse versículo 21. Grava até o final do vídeo, pelo menos. Ele vai ser fundamental. 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Versículo 23. Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aí vai, despertado José do sono, etc. E aí, Rodrigo, como é que você vai resolver isso? Eu vou tentar resolver isso no versículo 21. Não no versículo 21, mas usando ele como chave hermenêutica para a gente entender. E aí, se a gente voltar rapidamente em Isaías 7, eu vou chamar a atenção de um detalhe que a gente leu, mas que talvez você não tenha prestado tanta atenção assim. Isaías 7, versículo 10. Continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Versículo 12. Acaz, porém, disse: Não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então o Senhor tinha dito para Acaz pedir um sinal. Beleza? Versículo 13. Então disse o profeta: Ouvi agora, ó casa de Davi. Acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará sinal. A virgem, ou a jovem, conceberá, dará à luz um filho, lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos dois reis tremem de medo. Ou seja, esse menino aqui de Isaías 7 desempenhou o papel na libertação de Israel, ou melhor dizendo, de Judá? Acho que não. Não temos informações sobre isso. Mas ele foi um sinal de que Deus libertaria Israel, Judá, né? Israel do Sul, Judá, que Deus libertaria Judá de Israel do Norte e da Síria.
O menino de Isaías 7,14 foi um sinal de que Deus libertaria Judá de Israel, ou Efraim, e da Síria. Agora volte em Mateus 1, versículo 21, por favor. Volte lá rapidamente, por favor. Isso é o anjo falando, tá bom? Para José. Ela, Maria, dará à luz um filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor. Eis que a virgem ou a jovem conceberá, lhe dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ou seja, da mesma forma que o menino lá de Isaías 8, né, foi um sinal de que Deus libertaria Judá de Israel e da Síria, aqui o anjo está dizendo, e o evangelista, melhor dizendo, o autor do texto está dizendo que assim como aquele menino tinha sido um sinal, Jesus veio como, não só como um sinal, tá bom? Mas também como aquele que efetua a ação. Jesus é o sinal e o efetuador da libertação que Deus vai trazer, mas não de Israel e da Síria, e sim do pecado do povo, o que é muito maior, muito maior, muito maior. Então, desta maneira, nesses quase 40 minutos de vídeo, eu propus uma solução para o problema que eu coloquei inicialmente no vídeo. Para complementar e deixar a coisa ainda mais bonita, vamos abrir em Isaías 9. Vamos abrir Isaías 9 um pouquinho, rapidinho. Na verdade, antes de abrir em Isaías 9, abre por favor em Isaías 8, versículo 18, que é Isaías falando, tá? Ele diz assim: eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos que habita no monte de Sião. Quando vos disserem, consultai os necromantes, os adivinhos que chilreiem e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome e enfurecentes, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus olhando para cima? Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão, sombra de ansiedade, serão lançados para densas trevas. Capítulo 9. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, que eram duas tribos de Israel, tá bom? Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu, e aos que viviam, na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo e a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Olha, esse versículo 6 aqui, se ele for uma hipérbole, tudo bem, aí a gente vai ter que trabalhar de outra maneira. Mas tem coisas muito fortes aqui. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Cara, se lá em Isaías 7,14, eu disse que aquele menino lá que a virgem daria à luz não foi Jesus, e sim foi aquele de Isaías 8, aqui em Isaías 9 eu não consigo fazer isso, porque parecem ser títulos grandes demais para um ser humano comum. Eu não consigo. Então, essa foi a minha pequena exegese de 40 minutos.
de Mateus 1 e de Isaías 7:8-9, uma parte pelo menos, né? E foi dessa maneira que eu tentei resolver o problema que eu detectei. E eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Porque, cara, eu 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 gostei muito de saber disso. Eu sou muito grato por ter acesso a isso, cara, a esses insights, esses entendimentos. Pode ser que não esteja 100% correto, mas fez sentido, sacou? A gente conseguiu encaixar as peças foram se encaixando sozinhas, melhor dizendo. E, aleluia, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se foi o caso, então você vai deixar o like aqui no vídeo. Você vai falar alguma coisa. Você vai bater palminhas assim, ó. Se você não quiser falar nada, você bota emoji assim de palminha. Você fala, nossa, achei ridículo, muito ruim. Pode ser também. Não tem problema. Eu não tenho problema com isso não. Tá? E aí, se você gostou, você compartilha com alguém. E Deus nos abençoe. Amém.